o Bruno pudessem, se possível, abordar, que é essa ideia, né, de que tanto a megalomania quanto a hipocondria, né, as duas, essas duas formas de apresentação da doença, sendo que a megalomania ela é mais branda do que a hipocondria, porque a megalomania ela permite ao sujeito ainda uma certa troca social, enquanto que a hipocondria seria, né, como Freud mesmo diz, esse afastamento da libido do mundo externo, dirigida para o eu, ela, na hipocondria, ela toma, né, caminhos mais desestruturantes, a gente podia dizer dessa maneira. Então, na verdade, só para dizer, antes de começar a passar o filme, que o Freud, primeiro, ele nomeia as esquizofrenias como parafrenias e depois, né, ele vai fazer a diferença desse termo cunhado pelo Bleuler, que é a esquizofrenia, e depois esse termo esquizofrenia ele se torna presente em todo o campo médico e especificamente na psiquiatria e também no campo da psicanálise. Então, ele se torna um uso corrente, né? E eu queria só lembrar desse afastamento da libido do mundo externo, que pode fazer com que esses sujeitos se desliguem completamente do mundo e aí já fica para uma questão, se cada um desses nossos convidados puder desenvolver, quais as possibilidades de, num diagnóstico mais precoce, se não evitar, porque às vezes não é possível evitar, mas retardar o aparecimento das formas mais graves, né, das esquizofrenias e como se pode dar um lugar para esses sujeitos, que eu acho que seria todo o trabalho, por isso eu acho que a psicanálise pode e deve sim se ocupar desses pacientes, a possibilidade de fazer com que eles encontrem, junto com a medicação, né? Porque não acredito que se possa prescindir completamente da medicação nesses casos graves, fazer com que esses sujeitos encontrem algum lugar dentro da sociedade, né? Que se inscrevam minimamente no campo social, dentro das suas possibilidades. E eu acho que foi um pouco isso que a Anísio, um pouco não muito, que a Anísio da Silveira, na contramão da psiquiatria que lhe era contemporânea, encontrou uma forma, né, de acolher esses pacientes já crônicos, né, hospitalizados. E por isso, então, que eu trouxe esse fragmento desse filme, que eu recomendo a vocês, No Coração da Loucura. É um filme brasileiro, que vocês vão ver um pedacinho e como ela vai acolher e humanizar, dar um espaço de humanidade para esses pacientes colocados fora, né? Totalmente fora da sociedade. Passa, por favor, o filme, Alexandre. E depois eu vou passar a palavra aos meus dois convidados. Não precisa tirar o vídeo hoje? Ah, é. Precisa tirar o áudio e o vídeo. As imagens. É bom para diminuir o delay, tirar a câmera, tirar o vídeo.
Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber. Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. A Lilina. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. Hey guys, Bom, quem começa? O Felipe. Beleza. Eu conversei com o Felipe. Olá, tudo bom? Boa noite. Eu conversei com o Felipe e a gente combinou, como a plateia sempre é muito heterogênea, e eu não sei exatamente em que ponto todos estão em termos de atualização de esquizofrenia, ou qual o conceito que todos carregam, a gente combinou de dividir da seguinte maneira. Eu vou dar um apanhado geral de como a psiquiatria está vendo a esquizofrenia hoje, de forma bem básica, para que todo mundo possa entender que está falando da mesma coisa. Vou passar um pouco da minha experiência com esquizofrenia na rede pública, privada, em 3 países diferentes. E depois o Felipe vai falar um pouco. O Felipe teve uma formação mais ligada na reforma psiquiátrica, trabalhou bastante tempo na rede de saúde pública no Rio, né? E também fez uma incursão no exterior e vai passar a experiência dele aproximando um pouco mais da psicanálise. Tá bom? Queria inicialmente agradecer o convite. Sempre muito bom falar com o pessoal da escola lacaniana, com os interessados na psicanálise, até porque, como clínicos, são meus grandes interlocutores, né? Dificilmente, quem trabalha com saúde mental sabe, dificilmente você consegue algum avanço sozinho. Se faz em grupo, especialmente com os pacientes mais graves, como são os esquizofrênicos. Eu gostei que na introdução a Tereza coloca uma questão, fala de nomenclaturas, e todo o campo das esquizofrenias sempre sofreu dessa confusão terminológica. Então, durante muito tempo, o que se tratava como esquizofrenia na Europa era diferente do que se via e encarava como esquizofrenia nas Américas, né? E só de forma contemporânea que começou a se discutir de fato o que era esquizofrenia, o que eram os transtornos de personalidade esquizotípico, esquizoide, o que seriam o transtorno delirante. Então, foi se tentando estudar um pouco melhor o que eram esses transtornos. Aqui eu falo em transtorno, né? A gente vê os transtornos da psiquiatria. Então, acaba que eu vou falar um pouco mais qual é a visão da medicina, tá? Em relação às psicoses. Na psiquiatria, a gente fala de transtornos psicóticos. E quando a gente fala de um transtorno, a gente não está falando necessariamente de uma doença, porque doença, em termos epistêmicos, em termos epidemiológicos, eu estou falando de uma afecção em que eu sei o substrato biológico exato, consigo prever a fisiopatologia, o impacto, os sintomas, e com isso é muito fácil determinar o tratamento baseado
em toda essa fisiopatologia. Então, eu posso falar para vocês que diabetes do tipo 1, né, um diabetes que tem um início autoimune, que eu sei a genética, é uma doença. Agora, quando eu falo de uma apresentação que tem um componente biológico, tem um componente psíquico e que precisa ser entendida na sua expressão de acordo com o momento histórico e o contexto social, é difícil eu falar em doença, logo a gente se refere a transtorno, né? E a gente encara ainda hoje a psicose como um transtorno na psiquiatria. Em termos de terminologia, de novo, a gente precisa entender o contexto histórico. Então, por exemplo, quando Freud começa a estudar a psicose, ele o faz do ponto de vista de um neurologista e que tinha o grosso da sua prática no que a gente chama na rede de atendimento ambulatorial. E isso é um viés importante, porque a casuística do que chegava até ele era muito diferente da vivência do que aconteceu com Lacan, que teve uma formação como clínico muito mais próxima do que acontece com a psiquiatria hoje. Ou seja, ele teve uma formação hospitalocêntrica dentro de um modelo de hospício antigo, né? Então, ele teve contato com uma casuística de pacientes, com uma gravidade de pacientes, com uma diversidade de pacientes psicóticos muito maior, podendo diferenciar e criticar, estudar um pouco melhor toda essa nomenclatura, escrever a tese dele sobre paranoia, entendendo a diferenciação disso em relação às esquizofrenias. Então, e existe ainda uma questão de competição, né? Ou seja, Freud, Bloiler, mais ou menos na mesma época, existia uma competição de um não querer utilizar a terminologia do outro para poder obter uma primazia histórica. Isso tudo está permeado no campo das psicoses, tá? Quando a gente vai falar das terminologias. E isso sempre gerou muita confusão. Se a gente vai falar de esquizofrenia, a gente vai falar do que a Organização Mundial de Saúde determina como transtorno mental grave, tá? Isso independente do grau de esquizofrenia, porque existem esquizofrenias mais graves, mais leves, mas sempre é considerado um transtorno mental grave, diferente de depressão, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, em termos de saúde pública, ela coloca que transtornos mentais graves são um grupo de condições que incluem depressão moderada e grave, qualquer transtorno bipolar, qualquer esquizofrenia e outros distúrbios psicóticos. E aí, é um dado epidemiológico, a esquizofrenia, ela ao longo da vida, ela vai afetar 1 a cada 100 pessoas. Então, se eu for na população, pegar 100 pessoas, provavelmente uma vai ter esquizofrenia. Ela é a forma mais comum de psicose dentro da nosologia psiquiátrica na população, e ela é um transtorno típico de final de adolescência e adultos jovens. Tá? Então, se eu chamasse de doença, eu diria que é uma doença típica de jovens. É mais comum que ela se inicie lá entre 15 e 35 anos, distribuída de forma mais ou menos equalitária entre os gêneros, então a frequência em homens e mulheres, em geral, é mais ou menos a mesma, só que algumas vezes a esquizofrenia pode ocorrer em crianças mais jovens, que são quadros muito dramáticos. Ela é sempre considerada um problema crônico, que vai acompanhar um indivíduo por toda a sua vida e que provavelmente vai promover um impacto forte na vida dos indivíduos em vários campos. Vida familiar, financeira, acadêmica, capacidade elaborativa. E eu gostei do filme colocado no início, da Anísia da Silveira. Existe uma associação histórica entre psicose e pobreza e problemas sociais, né? E já tendo trabalhado como médico em 3 países diferentes, atendido pacientes psicóticos, utilizado a rede de saúde privada e pública nesses 3 países, eu posso dizer o seguinte: impacta muito, não só na apresentação, mas no prognóstico, na resposta ao tratamento de um esquizofrênico, né, a condição socioeconômica daquele país. Isso é nítido. Ou seja, quanto melhor a assistência à sociedade de uma maneira geral,
melhor vai ser a vida daquele esquizofrênico. E num país como o nosso, realmente a esquizofrenia ela chama muito atenção, mas, volto a dizer, eu trabalhei num país, na Inglaterra, onde você tinha provimento de saúde pública, ou seja, diferente dos Estados Unidos, em que você tem uma questão de exclusão a acesso à saúde de acordo com a sua capacidade de contratar um seguro, né? Então, na Inglaterra, você tem saúde pública para todos e você tem dispositivos criados a se adereçar diretamente, propriamente, às psicoses, aos pacientes com retardo mental, aos pacientes sindrômicos, que acabam ficando numa situação muito semelhante aos esquizofrênicos. Bom, vamos voltar à esquizofrenia e queria passar para vocês um breve resumo em termos de pesquisa, como é que a psiquiatria e a medicina encaram de onde vem essa doença, o que causa a esquizofrenia. Olha, ainda não se sabe ao certo o que provoca a esquizofrenia, mas é provável que seja uma combinação de diferentes fatores, né, que expliquem a sua ocorrência, e esses fatores são diferentes, mais ou menos influentes em cada indivíduo. Alguns fatores, se vocês forem ler em livros, textos, parecem ser um pouco anedóticos e é um pouco risível porque eles aparecem tanto em pesquisas epidemiológicas e pesquisas sérias, como, por exemplo, o parto da pessoa ter acontecido, o nascimento do indivíduo ter acontecido no inverno. E quando eu era um jovem médico e lia isso, eu falava, gente, eu não estou entendendo. O que tem a ver uma pessoa nascer no inverno com ela ficar louca, paranoide? E depois que eu fui trabalhar com epidemiologia, eu aceitei um pouco mais, porque de fato toda a matemática estava certa, mas foi só depois de morar na Inglaterra, alguns anos, que eu aceitei que essa hipótese era verdade. Aí os livros textos mais recentes retificam. Nascimento no inverno no hemisfério norte. Por quê? Não é uma associação direta, obviamente. Quem já passou alguns outonos e invernos no hemisfério norte sabe que às vezes você tem 4 horas por dia, não é nem de sol, é de claridade. O dispositivo social diminui muito porque é muito frio, neva. A rede de suporte diminui porque você não encontra as pessoas, você não obtém cuidado. Ou seja, aí você começa a entender, não, essa mãe pode ter sofrido depressão pós-parto, ou ela não tinha como conseguir muita ajuda porque estava no inverno. Ela não levava a criança para se relacionar com outras crianças, né? Porque era muito frio e ficava preso dentro de casa. Se a gente está falando que psicose e pobreza têm uma associação, então essa mulher no inverno, essa família no inverno, provavelmente tinha menos recursos, tinha menos alimento, às vezes não tinha aquecimento em casa, então estava exposta a condições, né? Então, vocês veem que são associações sempre indiretas e que voltam e batem novamente no dispositivo social. Os fatores de risco mais estudados, né, eles acabam sendo orgânicos, familiares e uso de substâncias. E são os mais bem documentados e replicados no mundo inteiro que tem uma mais forte associação com esquizofrenia, né? Então, os fatores genéticos, começando por essa parte que eu sei que a maior parte de vocês, quando forem estudar esquizofrenia, vão pular esse pedacinho no livro. Então, em resumo, os fatores genéticos para esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão grave, eles são muito semelhantes, tá? Não existe um gene da esquizofrenia, em geral, uma junção de diversos genes diferentes que se relacionam à expressão de proteínas do metabolismo da dopamina. E existe um outro detalhe aqui quando a gente fala de genética, que não é só você achar o gene essa doença ou daquela. Isso é um tipo de pesquisa que está caindo por terra. Em geral, o que se estuda hoje é o que a gente chama de epigenética. É como que o ambiente e as experiências intergeracionais impactam numa maior expressão ou no maior silenciamento de genes. Por exemplo, eu não sou especialista em esquizofrenia, eu trabalho muito com transtorno alimentar.
comida... Travou só né? para mim? Travou. Oi, vocês estão me ouvindo? Travou? Oi. Já voltou, tinha travado. Bruno. Tinha travado. Travou um pedacinho final do que você falou, Bruno. Então, na verdade, o que se tem estudado hoje não é tanto genética a grosso modo, é interação gene-ambiente. Como que experiências, até intergeracionais, elas podem impactar 3 a 4 gerações seguintes num traço biológico. Então, por exemplo, você ter pego famílias de regiões que têm histórico de grandes fomes, falta de alimento, você vê 2, 3 gerações depois a ocorrência de alergias alimentares numa frequência muito alta, porque aquela comunidade acabou ficando muito restrita nas opções de alimentos. Então, é mais ou menos por aí que os estudos genéticos estão, e eles também estão se direcionando ao que a gente chama de estudo de endofenótipos. Então, essa história de falar que uma doença é genética ou não, isso é balela, tá? É como que o ambiente interage com aquele gene, favorecendo a expressão de um traço biológico, e aí sim, como é que o sujeito se apropria disso e o uso que ele faz daquele traço. De novo, voltando para a minha subespecialidade de transtorno alimentar, a gente vê que algumas famílias têm o que a gente chama de endofenótipo de facilidade de emagrecer, que é diferente de outras famílias. A gente vê como que algumas famílias têm a facilidade, aquela família, todo mundo tem facilidade para vomitar. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma bulimia, é diferente. Eu, quando dou aula sobre isso, eu gosto de falar muito que a genética é como se fosse a bala do revólver, mas é o ambiente que vai lá e dispara o tiro, que seria o adoecimento. Então, a gente percebe que a genética ela pode explicar em torno de 80% do que a gente chama de herdabilidade. Herdabilidade não é determinismo, genética não é determinismo. Herdabilidade é o seguinte: uma vez que a pessoa apresenta um adoecimento, 80% da expressão daquele adoecimento, no caso da esquizofrenia, se a pessoa vai ter mais alucinação, vai ter mais delírio, vai ter mais reagudização ou não, vai ter mais sintoma cognitivo ou não, pode ser explicado pela genética. Você vai estudar as famílias e, olha, realmente, você tem mais membros daquela família, não é que eles delirem, mas esse sujeito aqui tem um predomínio de delírios paranoides. Mas na família, você percebe que as pessoas já têm uma tendência a se aproximar ou se interessar por teorias da conspiração, né? Então, é mais por aí que estão esses estudos. Isso se confunde um pouco com os estudos que a gente chama de risco familiar, né? Fica aquela eterna pergunta, nature ou nurture? Quando você vê uma coisa que ocorre em famílias, você sempre fica na dúvida, é a genética que explica a paz ou é o aprendizado por modelagem, né? Você ter sido criado naquele núcleo e você aprende a se comportar, a funcionar ou a se expressar de um determinado jeito. Bom, sem responder essa pergunta, a gente observa que o risco familiar é alto, ou seja, se eu tenho um parente com qualquer transtorno mental grave, isso em termos de epidemiologia psiquiátrica, é documentado como principal fator de risco para que uma outra pessoa daquela família também possa desenvolver qualquer outro transtorno mental grave. Então, se eu tenho uma criança com um dos pais com um transtorno mental grave, eu tenho 1 em 3, é muito alto isso, eu tenho 1 em 3 chances dessa criança também desenvolver na vida adulta um transtorno mental grave. Bom, eu falei para vocês que em torno de 1% da população tem esquizofrenia. Então, apesar de apenas 1 em 100 pessoas na população ter esquizofrenia, em torno de 1 em 10 pessoas com esquizofrenia possui um dos pais com o mesmo transtorno. E esse risco ele é bem estudado. Então, se eu tenho um dos pais com transtorno, com esquizofrenia, eu tenho uma chance de 1 em 10 de eu desenvolver esquizofrenia também. Se eu tenho um gêmeo idêntico, né? Ou seja, com a exata mesma carga genética que eu. Isso foram estudos feitos com gêmeos idênticos separados ao nascimento, né? Eu tenho 1 em 2 chances de desenvolver esquizofrenia, então o risco é altíssimo. Agora, se eu tenho um gêmeo não idêntico, né, o fraterno, dizigótico, então ele tem em torno de 25% a 50% da mesma genética que eu,
a minha chance é de 1 para 8. Então, a gente vê que realmente existe uma agregação familiar. Quando eu vou para esses estudos de genética e estudos de mapeamento genético, mas assim, eu estou falando de estudos com 40, 50 mil pessoas feitos com amostras do mundo inteiro. Eu vejo que existem alguns genes candidatos aí de metabolismo de dopamina, e mesmo assim isso tudo não explica se uma pessoa vai desenvolver esquizofrenia ou não. Um outro fator de risco muito estudado é o uso de substâncias, tá? E estresse. Em relação ao uso de substâncias, é interessante vocês estarem bem atualizados ao uso de maconha por conta de toda a discussão que existe. Existe muita influência política nessa discussão, e aqui não é teoria da conspiração, enfim, eu estou licenciado sem vencimentos, mas trabalhei ativamente em militância e nessas discussões dentro da universidade, e, ao que parece, sem querer alimentar a teoria da conspiração, mas, em relação à maconha, se observa que a indústria do tabaco perdeu muito espaço, com todas as políticas de saúde pública tentando desencorajar as pessoas a fumarem, né? De fato, a gente vê agora uma geração mais jovem para quem fumar um cigarro comum não é tão bem visto. Agora, a indústria do tabaco está tentando um comeback com o vaping, né, com o cigarro eletrônico, mas antes dessa vinda do vaping, a pressão era pela bancando, financiando, isso tudo é especulação, tá? Pesquisas para diminuir o risco, tá, do uso de cannabis. Isso, a legalização do cannabis é outra discussão. A gente não está falando disso aqui. O que eu estou falando aqui é sobre a discussão se o uso do cannabis tem associação com transtornos mentais. Olha, o que a gente sabe é estatístico isso, que o uso pesado de cannabis parece dobrar o risco de desenvolver esquizofrenia. E se a pessoa utiliza formas mais fortes de cannabis, como o skunk, esse risco aumenta ainda mais. Eu tive a chance de acompanhar, quando eu estava atuando como médico no Reino Unido, uma pesquisa muito interessante que foi a seguinte: quando você entra em surto no Reino Unido, você não é levado para uma emergência, você é levado para uma delegacia, porque a princípio você está disturbing the peace, você está gerando um problema na paz comum. Então você é levado para a delegacia, é acionado o médico de plantão, que ele vai lá fazer uma avaliação para ver se é um caso de polícia ou um caso para o paciente ir para uma emergência, né? Então, os psiquiatras, quando eles viam o paciente, eles tinham acesso ao boletim de ocorrência para ver aonde aquela pessoa foi coletada, ela foi apreendida, que é o termo que eles utilizavam, e eles conseguiam depois tentar fazer um rastreamento, eles conseguiam analisar a maconha que a pessoa usou. Ou seja, eles pegavam, porque ficava na delegacia. Então, eles conseguiam, depois que a pessoa melhorava, pegar o termo de consentimento, iam lá, pegavam o saquinho de maconha e faziam análise no laboratório. E aí eles conseguiam ver nível de THC, se tinha eles chamavam de spice, né? Se aquela cannabis ela era enriquecida com alguma outra coisa, por aí vai. E qual foi um dado muito interessante dessa pesquisa, né? Que muitos pacientes que estavam abrindo um surto esquizofreniforme grave, eles relatavam que fumavam, que sempre fumaram maconha, nunca tinham tido problema, estavam fumando a mesma quantidade, mas eles tinham se mudado. E aí, isso é toda uma outra discussão, né, que é o quão pura é aquela cannabis, se ela é enriquecida com alguma coisa ou não, como é que esse risco aumenta ou não. E eu tive contato com vários brasileiros, né? É uma coisa que se fala quando você começa a atender mais dependente químico, eu como psiquiatra atendo muitos, é que as drogas no Brasil elas são, entre aspas, batizadas, são diminuídas. Então, quando você vê essas pesquisas de fator de risco, né? Se tiver alguém na plateia que fala, não, mas eu tenho N pacientes que fumam todos os dias, eu mesmo fumo todos os dias para dormir, não me acontece nada, saibam o seguinte, essas pesquisas são feitas em países onde a droga ela não é diluída, né? Então, de fato, o risco real para aquela quantidade. Então, o que se observa?
O risco é maior se o indivíduo começa a utilizar cannabis no início da adolescência. E isso por uma explicação, você tem estudos de neuroimagem sequenciada, vendo pessoas que surtaram ou pessoas que usam maconha e vão acompanhando, avalia se surtou no meio do estudo ou não, vê o impacto disso. O risco é qualquer droga utilizada enquanto o cérebro não terminou de amadurecer, e o cérebro humano ele termina de amadurecer por volta dos 21 a 25 anos, de algumas pessoas nem isso, mas, em geral, o lobo frontal ele termina de amadurecer por volta dos 22 anos. Então, se você começa a usar droga na adolescência, em especial maconha, você começa a interferir com a velocidade de processamento de informação do cérebro e da capacidade, e com as funções executivas, com a capacidade de manipular material, né? Então, impacta bastante, e você ter essa disfunção executiva no cérebro aumenta o seu risco para psicose. Então, se o uso na adolescência é frequente, caracterizado aí por mais de 50 vezes, o efeito é ainda maior, porque ele aumenta em mais ou menos 6 vezes a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia. De novo, a gente vai somando fatores de risco para compor o que levou a pessoa àquele quadro. E, na maioria das vezes, a gente não consegue explicar, a gente não consegue apontar o dedo para o culpado. Um último fator de risco que eu divido com vocês é o estresse, agudo ou crônico. Então, a gente sabe que para o início da doença, você pode ter um estresse agudo, evento súbito como um acidente, um processo de luto, uma mudança de casa, mudança de país. Ser imigrante é um fator de risco muito bem consolidado para o início de esquizofrenia, porque quem já leu, né, Letcangé sabe, assim, ou quem já imigrou para um país sabe, você quando imigra inicialmente, você se sente um alienígena, né? Então você aumenta o nível de estresse, você precisa aprender as leis de socialização, as leis comuns do local, você precisa se estabelecer. E esse estresse, provavelmente, assim como a perda da rede de cuidado, aumentam muito o risco de você desenvolver esquizofrenia. Bom, como eu estou falando para um público de saúde mental, não vou aqui me haver muito em termos de sintomas, mas só falar para quem não tem tanta experiência no assunto. Bom, a esquizofrenia ela afeta cada indivíduo de uma forma diferente. Existem 2 grupos de sintomas clássicos, que são os positivos, ou seja, eu adiciono alguma coisa à experiência do indivíduo, são delírios, alucinações, alterações na estrutura do pensamento, e os sintomas negativos, ou seja, eu subtraio algo da vivência do indivíduo, né? Então, falta de vontades, abulia, uma apatia, o embotamento dos afetos. Bom, é muito mais sobre fazer e experienciar coisas novas do que adição. E o segundo grupo seria mais sobre não fazer. Contemporaneamente, a gente adiciona, nós na psiquiatria, na medicina, um terceiro grupo de sintomas que a gente vê que sempre está acometido. Então, além desses 2 clássicos, os positivos e os negativos, um terceiro grupo de sintomas que são cognitivos. Falta de atenção, dificuldade em manipulação de muitos materiais mentais, dificuldade de processamento de informações. Tem uma situação que já me ocorreu no consultório mais de uma vez, na verdade, diversas vezes, que é um adolescente que começa a ter dificuldades escolares, muita falta de atenção na escola, e aí ele é diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, começa a tomar psicoestimulante, não funciona muito, repete na escola, enfim, aí começa a usar maconha e tal, chega para mim um adulto jovem psicótico, né? Mas essa história de que no passado já tinha esse traço, que é quase um marcador fenotípico, a desatenção, e que fizeram um diagnóstico de TDAH, e aí depois vai para maconha e tal, e com 20 e poucos anos, abre o primeiro episódio psicótico, esse personagem ele é bem frequente no consultório. Um outro que vocês provavelmente escutam muito e não se ligam que é esquizofrenia, talvez não pensem que é esquizofrenia,
É aquele parente do paciente que já tem entre 40 e 50 anos, mora com os pais, não trabalha, terminou a faculdade, nunca trabalhou, e que o paciente de vocês fala, nossa, vai ser um problema para mim, eu fico preocupado, ele era tão inteligente, o que aconteceu? Aí começou a se envolver com drogas, no final da adolescência, chegou a estudar, não fez nada com a vida, não casou, quase não tem amigos. É bem possível que o que esteja sendo descrito aí são sintomas negativos, ou seja, um paciente que talvez tenha tido pouca sintomatologia positiva, um pouco de alucinações, um pouco de delírios, isso gerou estresse, a pessoa tentava se automedicar com álcool, com maconha, para diminuir esse estresse, não suportava a vivência do sintoma psicótico, e acabou que teve um predomínio de sintomas cognitivos, então parou de estudar, não foi trabalhar, achava muito difícil, e aí por um avanço de sintomas negativos, que é o que acontece nas fases mais tardias da doença, simplesmente fica em casa, assiste televisão, desce para um bar, tem um amigo ou outro porteiro, uma pessoa mais simples, e como nunca abriu, francamente, a psicose, isso passa a largo, a pessoa não é levada a tratamento. Essa também é uma história que eu escuto com muita frequência no consultório. Bom, outros sintomas de comportamento são possíveis, né? Como eu falei, é muito frequente o uso de substâncias para tentar aliviar os sintomas, e aí sempre fica essa dúvida, até que ponto o uso de substâncias foi deflagrador do quadro, ou ele é complicador do quadro. Bruno, Oi. Precisa, Tudo bem. Já estou chegando no final. Para poder deixar espaço para o Felipe. Estou chegando no final. Vamos lá. Alguns jovens podem começar a se sentir frustrados ou agressivos com suas famílias sem motivo, e isso ser um sintoma prodrômico. É importante ressaltar sempre que na mídia leiga se faz uma associação entre esquizofrenia e violência, mas o número de crimes violentos cometidos por esquizofrênico é a minoria, a maior parte é por antissocialidade. E, assim, como a gente fala no Reino Unido, in a nutshell, né? Só para finalizar, o tratamento. Olha, na fase aguda, quase que sempre contempla o uso de alguma medicação que bloqueie receptores dopaminérgicos, porque você precisa conter o comportamento e a ocorrência de sintomatologia positiva, e aí você começa a elaboração de um plano de cuidado biopsicossocial. Psicoterapia de várias linhas tem seu lugar nas esquizofrenias, abordando distorções de pensamento e a apreciação e ressignificação dos sintomas psicóticos, porque isso pode ajudar a quebrar o ciclo, que como clínico eu percebo muito, né? O estresse gerado pela vivência da psicose, ou seja, o estresse gerado em possuir uma alucinação, o estresse gerado em me sentir um pouco perseguido, isso ser o fator de risco e levar a um novo episódio psicótico franco, né? Um delírio florido, alucinações incessantes. Também abordagens que focam em estilos maladaptativos, complicados, de interações familiares e conjugais, ajudam a diminuir o estresse. Agora, a saber que as psicoterapias, de forma geral, têm muito pouco ou nenhum efeito na fase aguda em sintomas... na fase aguda pode ajudar com temas em sintomas negativos e cognitivos. Então, psicoterapia para tentar tratar a patoabulia, quase nenhum efeito. Psicoterapia para tentar tratar disfunção minêmica, quase nenhum efeito. E aqui, por que o tratamento precisa ser precoce? Só para finalizar, que o maior fator prognóstico de funcionalidade na esquizofrenia é o tempo de psicose sem tratamento. E aí vem a importância de você ter um dispositivo social de dispositivos de serviços de intervenção precoce em psicose. São serviços específicos que eles fazem busca ativa, recebem encaminhamento ativo de atenção primária de pessoas em risco para o desenvolvimento de esquizofrenia, a saber, pessoas com sintomas prodrômicos, sintomas isolados, apenas alucinação, ou um histórico familiar positivo de psicose. No Reino Unido, que esses serviços são muito fortes, se você tem um parente com psicose, o seu médico da atenção primária vai te referenciar
para com os 13, 14 anos você fazer um screening psiquiátrico num serviço de atenção precoce. Parece que essa intervenção precoce ela tem que durar em torno de 5 anos, com psicoterapia, psicoeducação, medicação em baixa dose. Já se foi testado você manter uma intervenção precoce de 2 anos, isso não diminui o risco de depois você desenvolver esquizofrenia, tá? Vou passar a palavra ao meu colega para falar um pouco mais sobre a vivência dele aqui no Brasil e a vivência com a reforma. Muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. Oi, Bruno, obrigado. Oi, Tereza. Então, achei bem interessante isso que o Bruno trouxe sobre epigenética, né? Essa palavra meme que a gente usa tão corriqueiramente, né? Vem dela também, né? Esse significante meme já vem justamente disso, dessa informação que pela epigenética é transmitida, né? Assim, transgeracionalmente. Isso é muito importante a gente pensar, né? Assim, pela fenomenologia, que é o que acaba baseando muito os nossos critérios diagnósticos e alguns sintomas e alguns fenômenos, né, psicopatológicos ou sintomas do que o Bruno trouxe, a gente acaba descrevendo muito a esquizofrenia e isso acabou trazendo muitas mudanças na nomenclatura também, né? Se a gente pega o início da nomenclatura, da nomeação da esquizofrenia, né, desde o início do DSM até hoje, já foi um vai e vem, assim, desde aspectos mais amplos, aspectos mais específicos, o último, inclusive, voltando, né, o DSM-5, voltando a falar no espectro esquizofrênico, abordando vários outros transtornos antes mais específicos, né? É interessante isso do meme, porque, tanto pela fenomenologia, né, a consciência de Hegel já, a consciência descobre-se no que reflete do mundo e no que significa para outras consciências. E uma outra coisa importante, que eu achei bom de articular já um pouco com a psicanálise, é que a linguagem é a via real da loucura, e a loucura disso se beneficia também. É muito interessante pensar uma certa plastia da loucura, né? Se a gente pensa no lugar que a gente dá para a loucura e para a esquizofrenia no social, ao longo do tempo, e hoje já no contemporâneo, podendo ofertar um outro lugar para ela, distinto do que há 50 anos atrás, por exemplo, a gente começa a observar essa plastia modificar e isso se refletir, inclusive, nos nossos critérios diagnósticos na psiquiatria, né? A reforma psiquiátrica ela surge ali em Trieste, na Itália, mais ou menos em 1970, 1960 e poucos, vai ser consolidada com a Lei 180, a Lei de 180 italiana, em 1978, em que tem como, nessa lei, já um dos principais objetivos na lei, tirar a estigmatização do nome, né, da esquizofrenia e dos transtornos mentais graves. A Tereza começou falando hoje, né, e o filme traz muito isso, né, como de fato era associado. A Tereza falou de um certo medo dos colegas analistas no segmento de pacientes esquizofrênicos, e esse estigma ainda retorna dessa maneira, mesmo que seja não o medo da violência, mas até no medo do seguir tratando mesmo, no sentido de uma insegurança. É impressionante como isso retorna. Então, assim, essa experiência social começa muito a partir também, vai de encontro, mais uma vez, com o que o Bruno trouxe, pela própria história ali de Trieste, né? Trieste é uma cidade que passou por vários domínios até a Segunda Guerra Mundial. Né? Assim, após a Segunda Guerra Mundial, que de fato Trieste passa a ser de um domínio italiano, enfim, passa a pertencer ao território italiano, efetivamente, e toda aquela região é reconfigurada de maneira nas suas fronteiras. Então, era muito comum em Trieste, de fato, ter pessoas com transtornos mentais graves, com muitas crises identitárias, né? Não se achavam na Itália, falavam ser ainda da Ístria,
ou de outras repúblicas, ali ainda da antiga república, do antigo Império Austro-Húngaro, isso comparece muito na fala também, assim, e no conteúdo. É interessante pensar, estou falando aqui de conteúdo também, que alguma conexão possível, assim, bacana, entre Lacan e Jaspers, né, que é um dos últimos fenomenologistas importantes, que a gente estuda bastante na residência do município, e eu penso que a psiquiatria como um todo é, de fato, trazer uma diferença entre o conteúdo, por exemplo, do pensamento e o próprio pensar, né? Assim, uma coisa é a atividade do pensar, outra coisa é o conteúdo que vai, talvez, poder trazer uma subjetividade ou expressão de um sujeito ali naquela condição ou naquele sofrimento. Interessante pensar, eu comecei a falar sobre a plastia, né? E de como isso responde, né? Uma vez, no serviço do Hospital Geral de Trieste, porque, diferentemente da Inglaterra, de fato, na Itália, se alguém entra em surto, vai para o Hospital Geral, não vai para um hospital psiquiátrico, isso não existe mais na Itália, né? No Canadá também não. E uma vez lá, estava chegando uma pessoa em surto, e eu e uma outra estagiária da Federal da Paraíba, de psicologia, que estava lá também fazendo o percurso dela, e ele estava chegando, e a princípio todo mundo relatando que ele estava muito alterado, tudo, e a gente perguntou, né, assim, mas e aí, como é que a gente faz? A gente faz alguma contenção, alguma medicação, e se ele ficar violento? E a equipe toda conseguiu, assim, nos olhar com tanta interrogação, porque, assim, já faz tanto tempo, desde 1978, que essa inversão da lógica mudou, que essa agressividade que a esquizofrenia, que a gente ainda vê sendo refletida no nosso social aqui no Brasil, que isso não comparece lá. E a gente ficou assim, poxa, se sentindo mais essa de outro mundo, assim. Então, assim, é muito importante isso. Eu trabalhei 3 anos no CAPS, no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, na Rocinha, em que, ao lidar com pessoas que sofrem de transtorno mental grave, preservando seu direito de ir e vir, no Brasil realmente ainda se faz necessário socialmente, eu penso que socialmente esse laço social que temos não consegue dar conta ainda de uma sociedade sem hospital psiquiátrico, mas, enfim, a gente luta bastante, trabalha bastante clinicamente para isso. É muito bacana poder ver, interessante ver, poder ofertar um lugar de acolhimento para que esse conteúdo do delírio possa comparecer, ou possa até ganhar uma organização, e pela via da palavra e, logicamente, da medicação. É muito importante entender que, quando a gente fala isso, assim, de reforma psiquiátrica, muitas pessoas falam muito de um discurso, né, da não medicalização. O próprio Basaglia, tem um compêndio chamado Escritos, ele desenvolve um capítulo intenso, intenso mesmo, acho intenso, assim, extenso, só falando da importância da psicofarmacologia. A psicofarmacologia, ela conseguiu, de alguma forma tranquilizadora, ou fazendo com que esses delírios, ou pelo menos esses fenômenos da senso-percepção produtivos, como uma alucinação, por exemplo, verbal, talvez menos angustiantes, ou angustiadoras, ela permite com que o esquizofrênico possa lidar com o seu sofrimento, com a sua angústia, de um outro lugar. E permite, de fato, com que a palavra do outro possa chegar ali, numa dialetização, num ato, no estar junto, né? Eu tenho recorrido muito, né? Assim, ultimamente tenho lido o Anti-Édipo, e que, na verdade, de Anti-Édipo não tem nada, e, assim, é totalmente edipiano, e, enfim, e fala muito de um corpo sem órgão, né? Assim, e como isso, na esquizofrenia, é muito interessante também. A relação, assim, desse corpo sem órgão, que não tem necessariamente uma representação
no corpo que nós conseguimos, de alguma forma, simbolizar. Né? A simbolização do corpo na esquizofrenia é outra. Enfim, é um outro corpo. É um outro corpo que está fora realmente do nosso código. Assim. Então, o assim, Zizek, desculpe, Felipe, o Zizek escreve aquele livro Órgãos Sem Corpo. Exatamente a modificação. Então, assim, essa experiência de poder ofertar um lugar para cuidar, para acolher essas pessoas, que não seja pela via da exclusão ou pela via da estigmatização, do medo, da insegurança, da violência, como o Bruno trouxe, de fato isso é muito mal veiculado. Isso tem possibilitado uma nova plastia e uma nova possibilidade. De fato, no Brasil, nós não temos recursos, não temos pernas para fazer buscas ativas, né, como na Inglaterra, e que, de fato, é importantíssimo isso muda muito o prognóstico. A gente sabe que a cada crise disruptiva de um paciente com esquizofrenia, de uma pessoa com esquizofrenia, a gente também sabe da deterioração cognitiva que essa pessoa sofre. Então, a gente conseguindo intervir precocemente, como o Bruno falou, com acolhimento, com busca ativa, até no sentido de uma certa... de um contraponto ao que é chamado, né, dos sintomas negativos, que, de fato, medicamentosamente somos muito limitados mesmo, assim, como através de uma medicação fazer pulsar o desejo, né? Enfim, é muito difícil isso de um sujeito. Felipe, já que você está falando de medicação, eu não sei onde que o Bruno foi, ele não está aqui, mas tá sim. Eu queria perguntar para vocês dois como é que vocês encaram, né, o uso contemporâneo, não como se fazia antigamente, o uso contemporâneo do eletrochoque. Porque no meio psicanalítico isso é quase que um tabu. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Não é eletrochoque. Deixa ele terminar a fala dele, mas primeiro tem que abolir o termo eletrochoque. Eletroconvulsoterapia. Tá bom, eletroconvulsoterapia, ok. É que a sua mãe é velha. Tem o termo antigo, ainda não abandonei. Não, mas a questão o estigma hoje eu só estou sendo corrigida. O estigma passa por aí, né? Pela terminologia. Sim. O estigma passa pelo nome. É verdade, é verdade. A experiência que eu pude observar positiva de uma eletroconvulsoterapia e que realmente foi contra os meus preconceitos e que se mostrou positivo, como eu já disse, foi realmente num caso de catatonia. Num caso específico de catatonia, no início da residência, lá na colônia Juliano Moreira, uma pessoa jovem, inclusive, mais ou menos uns 20 anos de idade, em que realmente a gente precisou fazer a transferência dela para o IPUB, porque no município do Rio de Janeiro, eu penso que é o lugar autorizado para se fazer, e onde a residência do Pinel também acaba rodando durante um período, e realmente foi, depois de uma tentativa, mesmo com sonda nasogástrica, com alimentação parenteral, com administração de medicamentos através de sonda, só de fato após a eletroconvulsoterapia, essa jovem voltou a falar, voltou a se mover, voltou a se alimentar. Então, assim, isso foi uma experiência que foi muito marcante, é o que eu posso compartilhar, e que, de fato, me fez repensar algumas coisas, né? E aí, filosoficamente, o como, de fato, a corrente elétrica tem ajudado muitas situações, não só nessa, né? Importante pontuar que era um caso de risco de morte. Desse tratamento. Era um risco grave, né, de morte. E, enfim, o mecanismo exato ainda de como exatamente a eletroconvulsoterapia rearranja alguma coisa ali porque a pessoa volta, né, isso a gente não se sabe,
Eu, pelo menos, não tenho exatamente essa descrição agora, assim, de conhecimento. Mas, de fato, a corrente elétrica, se a gente parar para pensar, num choque cardíaco, numa parada cardíaca, também traz a vida. Estava até pensando nisso recentemente, né? Hoje em dia já tem marcapasso neurológico para doença de Parkinson, que envolve estímulo elétrico também, marcapasso cardíaco, recentemente marcapasso diafragmático para algumas insuficiências respiratórias. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado. Penso que isso deve por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque Tereza, é um tabu no ambiente analítico e eu queria que a gente pudesse conversar. Da minha conversar. experiência com o ECT, porque o ECT ele mudou muito. Quando eu comecei a minha residência no Estúdio de Psiquiatria, o IPUB, o ECT era feito que a gente chamava a seco, né? Ou seja, você pegava os eletrodos, colocava no fronte do indivíduo e fazia a convulsão. Sempre em casos muito dramáticos. E já se estudou muito sobre ECT, se criou um corpo de conhecimento sobre como qualquer procedimento médico. Você cria indicações, salvaguardas, você muda a maneira que é feito, né? Hoje em dia é feito com anestesia geral, com anestesista em sala, você acompanha o traçado eletrocefalográfico para não promover nenhum tipo de convulsão desnecessária. Mas eu brinco, quando eu dava aula para medicina lá na FRJ, e a gente começava essa discussão de ECT, eu brincava com eles, eu falava o seguinte, falei, gente, olha só, eu sou contra a colostomia. Coisa horrorosa, pega o intestino da pessoa, bota na parede abdominal, uma qualidade de vida horrorosa, a pessoa fica mal cheirosa, tem que comprar, suja a roupa. Olha que coisa, eu sou contra a colostomia. Não, pera lá. Mas foi necessário para aquele caso, tinha indicação, né? O ECT é a mesma questão, mas como ele se aplica num transtorno, aí volta a questão do modelo de doença, sofre uma série de preconceitos e interpretações que são políticas, muitas das vezes. Eu, como clínico, tenho a seguinte premissa. Eu estou aqui para resolver, né? Olha a empáfia. Eu estou aqui para ajudar aquele indivíduo a resolver o problema dele. Ou seja, eu não vou fazer aquele indivíduo se adequar e se ajustar à maneira que eu vejo o mundo, ao que eu acredito que é o certo e o errado. Eu vou acompanhá-lo e vou estudar. Eu vou tentar, primeiro, uma talking therapy, cura pela palavra. Ok, é suficiente para conter um indivíduo e ele sair de risco? Não. Então, bom, tem um componente biológico aqui. Deixa eu tentar uma medicação. A medicação vai ajudar a conter o sofrimento daquele indivíduo de forma que uma terapia pela fala consiga atingir aquele indivíduo. É mais interessante. Não foi suficiente e ele está se colocando em risco para si ou risco para terceiros. Esse risco para si pode ser presentificado por uma apatoabulia, ou seja, como o Felipe falou, catatonia, então ele não consegue nem se nutrir. Esse risco para si pode ser diagnosticado por um nível de agitação psicomotora tal que ele pode se colocar em risco, a medicação não foi suficiente para conter, a abordagem verbal não foi suficiente para conter, e eu preciso de algo que faça efeito rápido, agora, é uma intervenção real. Ou a pessoa oferece risco para terceiros, de uma maneira que eu não vou conseguir conter essa pessoa pelo uso da palavra, pelo uso do fármaco, nem pelo uso, olha que horror, de contenção mecânica supervisionada por pouco espaço de tempo até uma dose ainda maior do remédio, que oferece perigo para o indivíduo fazer efeito. Eu preciso de uma contenção rápida. Eu vou usar a eletroconvulsoterapia. Mas aí, de novo, e aí volta a questão de qual é a possibilidade de provimento social para essa sociedade versus como você essa saber, sociedade... sua avó batia nos enfermeiros que aplicavam. Vovó estava errada. Mas provavelmente naquela época, aplicar a eletroconvulsoterapia daquele jeito era um crime. Concordo. Né? Então, essa tecnologia precisou avançar e sofrer muita crítica socialmente para ela se transformar em algo que fosse útil para alguma coisa. Mas, voltando ao raciocínio, você esbarra numa questão que é a seguinte: qual é a possibilidade de provimento de saúde para aquela sociedade naquele momento histórico? Ou seja, é muito triste no Brasil porque eu vejo que quem mais sofre
os efeitos de não poder receber ECT é quem menos recebe, ou seja, é a população pobre, desfavorecida, ignorante, afrodescendente, ou seja, muitas vezes as pessoas mais estigmatizadas e que acabam sofrendo uma taxa maior de reagudizações e menos acesso a tratamento e que poderiam se beneficiar do uso de ECT são as pessoas que menos acesso têm a essa tecnologia. Enquanto que você vai para a medicina privada, ela é muito mais utilizada nas psicoses, com muito mais aceitação, porque ela é feita num centro cirúrgico ou numa clínica com hospital-dia, com anestesista, uma sala de recuperação. Você vai para a rede pública, você tem um centro de eletroconvulsoterapia no estado do Rio de Janeiro. Só para vocês saberem, o estado do Rio de Janeiro é o tamanho do Reino Unido. No Reino Unido, só na Grande Londres, você tem 15 centros de ECT. E a gente está falando de um colegiado de países, né, onde, para eu prescrever Aldol oral, como existe toda uma discussão de direitos humanos na pessoa psicótica, né, dela ter o direito de aceitar ou não essa prescrição, né, eu tenho que conversar com a família, eu tenho que gastar sessões e sessões discutindo prós e contras do remédio, efeitos do remédio. Gente, era um inferno ser médico lá no Reino Unido, porque eu prescrever fluoxetina. Eram 2 consultas. A coisa se alongava muito. Entretanto, por trás, você tinha todo um arcabouço de discussão que era o máximo. Que o que estava se discutindo era autonomia, direitos humanos, legislação, né? Então, assim, num lugar que para você dar um passo com o paciente, é toda essa delicadeza, todo esse investimento, toda essa discussão, você tinha 15 vezes mais o número de centros de ECT. Porque os esquizofrênicos deles são mais graves? Desculpe, acho que não. É porque existe toda uma má indicação do ECT, existe uma questão histórica do uso da eletroconvulsoterapia como forma de tortura, sim, nesse país, né? Existe toda uma questão de desinvestimento das estruturas de saúde mental nesse país, possibilitando a ocorrência nefasta dos antigos hospícios, né? Que foi todo o movimento da reforma. Então, você tem um entendimento histórico gerando esse estigma do ECT, mas, de novo, eu acho muito triste essa discussão, porque ela afeta especialmente quem não tem dinheiro e quem não tem acesso. Porque quando você... A Rosário e o Eric querem perguntar para vocês dois. A Rosário até tirou a inscrição dela, porque eu já falei que a ECT mudou, mas eu acho triste porque quando você vem para a medicina privada, para quem tem muito acesso, o estigma é cada vez menor, porque as pessoas reconhecem o efeito. Perguntas. Podem perguntar. Tereza, Melanie e Eric. Oi, Bruno. Que bom te ver de novo por aqui. Queria falar. Enorme. Eu queria trazer primeiro uma contribuição. Trabalhei em hospital psiquiátrico no modelo hospício, antes da reforma psiquiátrica, no nascedor da reforma psiquiátrica, e isso não só como forma de tortura, como você se referiu, o uso do ECT, mas como uma forma de controle, digamos assim, disciplinar, né? Porque ainda é tradição em alguns municípios menores, mas foi tradição, pelo menos no Brasil, não sei em outros países, de que a igreja se ocupasse da administração dos grandes hospitais, né? Porque eram instituições de caridade, e ficaram muito ligadas aos hospitais psiquiátricos. Se nos hospitais gerais a igreja se retirou, nos hospitais psiquiátricos ela não se retirou e ali ficou. Então, o paciente, à noite, tinha insônia e ficava andando no corredor, e o enfermeiro mandava ele dormir, e ele ficava andando no corredor. O enfermeiro já tinha a autorização de aplicar eletrochoque, na ausência de médico, na ausência de sei o quê. E essa autorização, essa orientação, era dada pela administração, ou seja, pela superiora, enfim, pela igreja, né? Pela equipe, que não eram nem enfermeiras, eram administradores, né? Então, tem realmente um peso muito grande, né, esse nome e essa prática.
Agora, eu queria perguntar uma coisa a vocês dois, o seguinte, a gente sabe, né, ouve falar, o Lacan diz, que o delírio tem uma função estabilizadora. Então, como é que fica a intervenção através da medicação? Oi? Você sumiu, Tereza. A gente está te ouvindo, então, Tereza. Não está te vendo, mas está te ouvindo. Ah, tá. É porque acabou aqui a bateria. Então, o delírio, Lacan diz que ele tem uma função estabilizadora. Não sei se especificamente na esquizofrenia, mas ele se refere às psicoses de uma maneira geral. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né, a partir, inclusive, dessa ideia de redução de sintomas, né, que eu ouço vocês falarem. Tereza, olha só, o que acontece? Frequentemente, quando você trata esquizofrênico, você consegue diminuir que a vida do indivíduo gire em torno de um delírio. Mas é o que a gente chama de síndrome de Galilei. Ah, mas que é? Então, o paciente pode até falar para você, olha, eu não acho mais que estão me perseguindo o tempo todo. Mas se você pergunta, não, mas você tem certeza mesmo? Ah, doutor. Entretanto, né, com a diminuição dessa crença, ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue namorar, ele consegue... Então, assim, de novo, em termos discursivos, em termos de funcionamento psíquico, você não vai strip, né? Você não vai desnudar, tirar por completo o sintoma do indivíduo. Você vai conter e vai estabilizar um pouco. E se você vai para o modelo médico, você está tratando uma disfunção química. Como clínico, o que você percebe escutando os pacientes é isso. Então, está falhando. Para mim, falhou. Está falhando, Bruno. Oi, o que eu falei em resumo é que o remédio contém o paciente de forma que você possa ter um acesso ao indivíduo para além do sintoma psicótico, que não vai dominar por completo o funcionamento e a vida psíquica dele e o discurso dele. O que eu penso sobre isso, concordo com o Bruno, mas sim, diminui muito, na verdade, as experiências alucinatórias, ou alguns pensamentos de comando que são imperativos também, né? Assim, ou que aí a gente já entra numa certa alteração da consciência do eu, do ponto de vista fenomenológico. Mas a estruturação de um delírio, ele organiza no sentido até do ponto de vista da pessoa poder ter um eu, inclusive, né? Recentemente eu trouxe isso numa outra discussão, de uma fala, né, em que a pessoa fala, recentemente, isso no meio privado, que queria ser um esquizofrênico funcional, e dividia duas consciências, né, dois eus, e que o desafio era conseguir isso sem medicação, mas foi necessário uma medicação inicial para que ele conseguisse, de alguma forma, organizar isso, tá, durante um tempo. De alguma forma, isso ficou, como o Bruno falou, não ficou tudo em torno disso. Foi possível derivar um pouco dessa vivência. Eu costumo dizer, né, por mais que a gente faça análise, atravesse fantasia, tal, e termine a análise, enfim, em algum momento, a fantasia vai estar lá de alguma forma, ela não vai deixar de existir porque você atravessou. O delírio, eu faço esse paralelo, ele também não vai deixar de existir porque ele está menos invasivo ou tomando praticamente 100% da vida subjetiva da pessoa, né? Assim, ninguém termina uma análise e deixa de ser neurótico. Ninguém deixa de delirar ou deixa de ter sintomas produtivos de uma esquizofrenia e deixa de ser psicótico, enfim. Mas simplesmente ele sai dessa posição em si mesmada de um supra-investimento narcísico para algum
investimento no mundo, nos objetos no mundo, né? Ele, de alguma maneira, desloca isso. Eu acho que quando há essa possibilidade de um tratamento adequado para esses pacientes, eles podem minimamente ter uma vida, né? Tem Seria fazer um pessoas bom para uso, perguntar. bom uso esses dias eu li desse delírio. Bom uso disso. Isso, Tereza. Inserir aí. Tem o Eric e a Otília para perguntar. Oi, eu quero perguntar algumas coisas. Primeiro, se para psiquiatria, a psicose também seria composta por esquizofrenia e paranoia. Se seriam as duas. É um pouco maior, né? Você tem esquizofrenia, transtorno delirante, e aí você tem transtornos psicóticos breves, agudos, transitórios, né? Então você tem tipos da tipologia francesa, buffet delirante, que entraria nessas formas esquizofreniformes, mais transitórias, agudas. Então é um pouco mais quebrado, mas a grande distinção que a psiquiatria faz é a esquizofrenia, transtorno delirante, né, que seria a paranoia, e os outros. Entendi. Sobre a eletroconvulsoterapia, né? Que é um tema realmente tabu, realmente complicado de falar assim, porque eu acho que o choque na lógica manicomial era feito, como vocês já falaram, como uma forma de punição, né? Não era exatamente clínico, era mais sei lá, alguma outra coisa, que não é o que é usado hoje em dia, né? E aí o que eu queria perguntar, se esse nome de eletroconvulsoterapia é outro nome porque também é outro tratamento, né? Se é outra coisa ou ainda a mesma coisa. Sendo em miúdos, acaba sendo outro tratamento. Uma vez que você tem regulamentação legal, você precisa discutir com o paciente, você precisa discutir com a família do paciente, pensando que tratamento é para além da mudança no biológico, que tratamento é uma experiência, você tem uma outra experiência daquele indivíduo que culmina um determinado efeito. Então, é um outro tratamento, sim. Você precisa buscar justificativo. São 2 psiquiatras fazendo avaliação, tudo a partir dessas experiências horrendas que tivemos no passado, né? São 2 psiquiatras assinando o termo, se a família não estiver assinando, mesmo que a família assine, precisa de um psiquiatra avaliando, para não ser um uso aí de contenção da família, né? Ou de um parente. Você tem anestesia, recuperação pós-anestésico. Isso tudo, essa estruturação, acaba fazendo que esse seja um tratamento mais custoso e mais difícil dele ser administrado, né? Entretanto, eu não vejo outra forma dele existir. Entendi. E esse tratamento, ele... então, assim, na legislação, isso acontece com o que você falou agora, né? E ele acontece dando dor para o paciente? Ou... Não, o paciente ele está anestesiado, ele está desacordado, ele não tem dor, né? Você tem a possibilidade de efeitos colaterais, especialmente um pouco de amnésia, porque você faz várias sessões, né? Em torno de 12 sessões, 1 a 2 semanais. E enquanto ele está sendo aplicado, ele pode ter um pouco de amnésia. Mas ele não sente dor, não vai ele não vai esquecer quem ele é, ele não vai mudar a personalidade, nada disso acontece. Aí começa uma série de mitos, né, que não ocorrem. Agora, a saber que não é uma panaceia. Existem indicações muito claras para casos resistentes, risco para si, risco para terceiros, risco iminente de vida, por aí vai. Você tem que demonstrar que você tentou outras abordagens. Entendi. Assim, só para finalizar mesmo, que eu faço psicologia e às vezes eu sinto esse no início da faculdade que a psicologia às vezes, pode não ter muito assim embasamento para tratar de psicose, por exemplo. Eu sentia isso, hoje em dia eu já penso diferente. E aí eu achava que psiquiatria era um grande saber, que saberia os medicamentos tinham ali as coordenadas exatas, o que acontecia no organismo da pessoa, etc, etc. E não é bem assim, né? Tipo, a psiquiatria também
tem muitos furos, assim, não sabe exatamente qual é a etiologia da psicose, né? Tem uma hipótese que é o nascimento no inverno, uma coisa engraçada, assim, até. Não é bem uma crítica, não, assim, mas um comentário, né? Porque eu acho que ainda tem muito a estudar, entender, ou talvez não, sei lá, sobre psicose, assim, sobre a relação orgânica, né, com essa manifestação. É isso mesmo. Não sei se faz sentido para vocês também, o que eu falei agora. E eu quero agradecer, muito legal mesmo, aprendi bastante hoje. Sobre isso, Eric, eu penso que, de fato, a psiquiatria, acho que isso muda um pouco, assim, um pouco dessa experiência, né, como psiquiatra, que vem de uma formação médica, e normalmente nos outros campos da medicina, o médico, de fato, nas outras especialidades da medicina, tem uma posição muito central na diretriz do cuidado, do acompanhamento, né? Quando a gente pensa em clínica, independente de ser médico, ou psicólogo, ou psicanalista, enfim, quando a gente pensa em clínica, eu penso que um primeiro compromisso ético é não piorar uma situação que já está instalada, né? Então, assim, se a gente vai conseguir fazer algum bem, é outra história. Então, assim, tendo isso como premissa, quando a gente vai para a psiquiatria e, de fato, começa a dialogar com outros campos de saberes, a gente vê que, de fato, a gente é muito limitado, pelo menos é o que eu penso e é o que me fez buscar outras formas de saber, justamente porque o saber médico sobre a loucura é extremamente limitado, segundo a minha experiência e a minha... eu penso isso extremamente importante, assim, porque, de fato, não tem como determinar. A partir do momento que se determina uma causa, né, fisiopatológica, por conceito, deixa de ser psiquiatria, né? Você começa a ter um correspondente anátomo-patológico, isso não é mais psiquiatria, no meu entender, né? Mesmo que possa ter sintomas comportamentais, alterações de comportamentos, enfim, isso é outra coisa também. Então, não há essa correspondência. Né, assim, essa plastia que eu venho falando, assim, tanto do transtornos mentais e o DSM constantemente atualizado, o CID também, se dá até justamente por isso também. Eu acho que é um exercício de cada vez mais de ver que é importante fazer uma aposta de uma nova nomeação. Isso é muito importante em relação ao diagnóstico. O diagnóstico não é para ser um carimbo determinista, determinado. Mas é importante que a gente possa nomear um ponto de partida como aposta. Não é, e isso é muito importante, tanto para a área psi, para a área da saúde mental. Né? Ficar sem um nome também, não que não possa renomear depois, mas ficar sem nomear é muito difícil também. Então, assim, é muito complicado. Eu entendo que na clínica... Ficar sem nomear é deixar no limbo, né? Provável. Sem nome é deixar no limbo, sem ter acesso à política, sem ter acesso a direitos, a deveres, enfim, a tudo que envolve também a nossa civilidade. Então, assim, é importante entender isso. Eu não entendi. Minha primeira professora na faculdade de psiquiatria falava que a psiquiatria era a vanguarda da medicina e eu não entendia muito isso, porque se você falar isso para um médico, não psiquiatra... Isso, nossa, falam que psiquiatra nem médico enfim. E eu não entendia isso, porque, de fato, a psiquiatria é o que faz a interface do saber médico com outros conhecimentos. Então, isso é extremamente importante. Na verdade, a gente é extremamente furado, limitado, é o que eu penso. Otília, você quer perguntar? Olá, boa noite. Eu queria que o Felipe e o Bruno comentassem, né, um comentário, né, que eu vou fazer aqui, talvez elabore uma pergunta, ainda não sei, mas eu estava, né, me recordando quando eu fiz estágio no Hospital Dia, aqui em Belo Horizonte, no Ipseng, Casa Verde, que já não era muito hospital, era mais articulado como ambulatorial, praticamente, né, então os pacientes faziam o atendimento com psiquiatria durante a semana, com os psicólogos e os terapeutas ocupacionais, né? E já naquela época, todos os residentes de psiquiatria, eles eram
baseados, além da psiquiatria, na terapia cognitivo-comportamental. E aí sempre havia um choque, né, entre a gente nas reuniões de equipe, quando a gente ia discutir os casos, né, por causa da análise, do discurso e análise dos fenômenos, né? Eu lembro uma vez que a gente, né, se atracou um pouco assim com os médicos, com os residentes, por causa era o caso de psicose grave, só que com uma sintomatologia muito obsessiva. E a residente lá falando, não, é um toque, um caso clássico de toque, a gente não, isso é uma psicose, e aí foi assim, meio um auê. Mas tinha uma questão com os residentes, assim, de psiquiatria, que todos eram muito embasados pela terapia cognitivo-comportamental. E hoje em dia, né, já com o tempo de atendimento e tudo mais, já tem 7 anos que eu me formei, já deu para perceber, e eu e meus colegas também, que a gente recebe muito paciente com a indicação já da psiquiatria para uma terapia cognitivo-comportamental, né? Então, assim, não perpassa por outras abordagens, para uma psicanálise ou nada, mas enfim, nesse sentido que é diretamente para uma terapia cognitivo-comportamental, a indicação, né, o encaminhamento do caso, né, que diz também de um aumento desde aquela época ou até antes, né, porque eu formei não tem tanto muito tempo assim, né, nesse sentido, assim, de um aumento e de muitos residentes de psiquiatria e médicos psiquiatras trabalharem com a terapia cognitivo-comportamental, indicarem para esse tipo de terapia. Como vocês veem isso, já que é uma teoria, uma abordagem que dialoga de uma forma muito diferente que a psicanálise, né? Não sei se deu para entender. Não, mas eu acho que é uma questão que você está trazendo maior em relação a só abordagem de esquizofrenia. Você está falando de vieses de formação e vieses histórico-culturais num determinado país, né? Brasil. Então, sim, realmente, na medicina hoje, você tem um deslocamento da psicanálise para as terapias cognitivas, e não estou falando só da psiquiatria, não. Você conversa com meus colegas que fazem medicina da dor, não, tem que indicar para a TCC. Agora eles estão até saindo da TCC, não, terapias baseadas em mindfulness e tal, e falam com muita propriedade, meus colegas falam com muita propriedade em congresso, sem ter embasamento, né? Então, de fato, aqui no Brasil, as coisas chegam muito enviesadas, com muitos interesses políticos, econômicos. De novo, eu estou batendo nessa tecla novamente, né? A questão social, a questão socioeconômica, os interesses, que não tem nada a ver com esquizofrenia, mas tem. E, de novo, quando você vai lá para fora para ver onde o conhecimento é formado, onde essas coisas nasceram, a discussão é muito diferente. Então, eu estava lá num país que, enfim, Freud morou, você tem uma formação muito forte em psicanálise, mas que a TCC tomou frente nos últimos anos, como no resto do mundo. Como é que funciona? Como é que é o diálogo interdisciplinar? É muito melhor, é muito maior, porque na formação, e aí, de novo, viés de formação, eu fui coordenador de residência de psiquiatria aqui na FRJ, antes de ir lá para fora. E quando eu peguei o curso de psicoterapias dos residentes, era um curso de psicanálise lacaniana usando textos clássicos para R1, que nunca tinha tido contato com psicanálise. O que acontecia? Ninguém fazia análise, ninguém queria entrar para a escola de psicanálise e todo mundo ia para onde? Para a TCC, que adivinha? Você tem um livrinho com um manual, você lê, você aplica, entre aspas, resolve o problema. Qual foi a minha primeira mudança? Eu assumi o curso de psicoterapias e eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui introdução a Freud, eu quero fazer uma primeira aula, introdução a Lacan, vamos ter essas aulas de TCC clássica, eu quero botar uma aula de terapia dialética, uma aula de terapia do esquema, uma aula de mindfulness. Por quê? Eles têm que saber o que existe aí. E aí eu assistia a todas as aulas, eu levantava o dedo no final e falava, não, quero saber as limitações desse método. E eu ficava provocando, né? Eu virava psicanalista e falava, quando que você indica para TCC? E eu virava para o colega da TCC, quando que você indica para psicanálise? Como é que essa articulação, porque é mínima aqui no Brasil, lá fora era normal os serviços terem um psicanalista, um terapeuta cognitivo, um terapeuta sistêmico, aí vem de novo as questões
do nível socioeconômico do país, as possibilidades, mas também a formação. Na formação deles, é obrigatório você pegar um caso de TCC, um caso de psicanálise, um caso de terapia familiar, e na residência de psiquiatria também é obrigatório. Você tem que pegar durante um ano um caso em terapia psicodinâmica, não é psicanálise propriamente dita. Eles são estimulados a fazer terapia, que é uma coisa que eu vejo cada vez menos nos meus colegas. E, Otília, eu estou falando, meus colegas psiquiatras, é fazer terapia de qualquer tipo. Eu estou aceitando até psicodrama. Está entendendo? Então, assim, você tem uma geração de psiquiatras que não se questionam, que nunca passaram por uma experiência de psicoterapia, qualquer que seja. Qual que é a articulação que você faz, assim, porque já é algo que você bate na tecla, né, que eu acho muito interessante, porque eu tenho uma simpatia por essa ideia, eu acho que é realmente algo que se influencia, né, a realidade socioeconômica e o recorte brasileiro, político. Como que você acha que isso, então, se articula ao fato disso, né, dos analistas, dos psiquiatras, às vezes, não fazerem sua própria análise, sua própria terapia, ou indicarem direto para TCC, ou de uma forma nesse sentido? Erro de formação, fraqueza de formação. Dos dois lados, Otília. E aí eu falo isso porque eu entro nessas discussões com os membros da escola lacaniana, com os meus pais há muito tempo, vieses e fraquezas de formação de ambos os lados, né? De um entendimento de que aquilo que eu consigo prover, o meu paciente precisa se encaixar naquilo, e não, talvez, eu avaliar se eu tenho condições, com a minha técnica, de me flexibilizar, adaptar, ou talvez uma outra técnica. Quantos pacientes não chegam aqui no meu consultório e falam para mim: eu já fiz análise 6 vezes, não aguento mais, eu quero fazer TCC. E aí eu faço algumas entrevistas com ele e vejo, essa pessoa não tem condições nem de fazer TCC, essa pessoa ela quer tomar um remédio e não se questionar de nada. Eu tenho que preparar a demanda em algumas sessões, e aí indico para a psicanálise de novo e funciona. Né? O que foi feito ali? O que foi feito ali foi alinhar expectativas, trabalhar a demanda, a pessoa ir para um processo terapêutico entendendo mais ou menos o que ela vai achar lá. Porque tem isso também, os tempos são outros. Né? Então, se a gente avalia que, às vezes, uma pessoa não quer fazer uma análise e é enviada para um psicanalista, esse psicanalista, o que ele vai oferecer àquela pessoa? Ele pode até tentar, não, vamos fazer entrevistas iniciais. Por quê? Para avaliar se esse é o lugar para você. É isso que se encontra? A grosso modo, não. Sim, o que eu escuto dos meus pacientes, o que acontece a grosso modo ou a pessoa vai para uma TCC já enquadrada, e não é isso que ela estava procurando, sai, ou ela começa a falar e a explorar, mas não, ela queria só focar no sintoma. E isso não está acontecendo ali, porque não é a proposta também. A proposta da psicanálise é muito mais rica. Só para lhe falar, no exterior, a visão da TCC é diferente daqui do Brasil. A gente valoriza a TCC no exterior porque é uma coisa que você faz em grupo, você não precisa treinar muito o terapeuta para aplicar, porque é manualizado, você consegue aplicar isso ou em saúde pública, ou para uma pessoa que tem plano de saúde, só vai poder fazer 12 sessões, que é só isso que o plano vai cumprir. Enquanto que a visão da psicanálise lá fora é uma coisa para você explorar o sujeito, é uma coisa para os casos graves, que ninguém deu jeito, que eu também sou contra, mas ela é também vista como uma coisa elitista. Isso eu acho uma inovação que o Brasil traz que é interessante, que é a psicanálise, digamos assim, para as massas, até em saúde pública, com as suas adaptações. Mas lá fora, a psicanálise é vista como algo para ricos, porque a formação é muito cara, as sessões são muito caras, você tem serviços públicos de psicanálise, mas que, como os casos ficam no mínimo 1 ano, para a pessoa chegar lá, ela já tem que, ela está muito revirada já. Ela já tem que ter passado pelo sistema, então ela já está muito machucada, que também não é legal. Então, eu respondo a sua pergunta dizendo vieses de formação. Isso é muito interessante, Bruno. Saúde aqui do Rio, a reforma psiquiátrica no Brasil, isso é uma característica daqui, não lá da Itália. A Itália, de fato, nem considera a psicanálise na sua cartela de dispositivos de uma saúde pública mental. No Brasil, não. Toda a reforma psiquiátrica, de fato, é atravessada por modelo de supervisão, com teoria psicanalítica, de uma certa, enfim, de uma forma de, pelo menos do ponto de vista clínico,
de supervisão e de acolhimento e de entendimento daquele sujeito, de fato, é muito permeável a teoria psicanalítica. Isso então, é mas bem... aí eu faço até o advogado do diabo, que é o seguinte: ok, o Brasil oferece... A gente já está fugindo completamente do tema, mas tem a ver com o tema, porque a gente acaba, especialmente na articulação dos CAPs, inserindo e oferecendo psicanálise, né, adaptada como forma de psicoterapia, né, ou de base analítica. Mas vem uma questão que é o ponto... Assim, e não tem... Se você trabalha com saúde pública, trabalha com psicose, trabalha com casos crônicos que vão custar muito para a rede de saúde, e saúde é para todos, então você não tem como se furtar de um player nessa discussão, que é o ponto de vista do gestor. É justo eu prover psicanálise com a frequência que eu ofereço na saúde mental do Brasil, em termos, se eu faço avaliação de custo-efetividade, aí já entra um outro discurso, que é um discurso econômico. Porque para eu oferecer um tratamento de longa duração individual, e aí é que entra em saúde pública no exterior, não estou falando de TCC, terapias manualizadas, terapias de tempo determinado, até terapia breve, focal, psicodinâmica, que seja, mas é justo eu oferecer, como se faz no Brasil, terapia individual de tempo indeterminado. Se eu estou provendo para uma pessoa, mas naquela população eu tenho 1% de esquizofrênicos. Então, para eu dar aquela terapia individual para aquele indivíduo, eu vou sacrificar quem? São as escolhas que um gestor faz em saúde pública. Então, no exterior, para eu poder fazer a pessoa chegar na psicanálise, eu tenho que demonstrar que tratamentos menos custosos e mais curtos não foram eficazes, porque aquele gestor tem um X de dinheiro que ele tem que tratar todo mundo, porque é saúde universal. Então, são os desafios que não só a psicose, mas a psicanálise vai encontrando para se firmar como possibilidade, porque a gente sabe que tem seu lugar, funciona, ajuda os pacientes psicóticos, mas a que preço em termos de população? Né? Isso tudo tem que ser muito discutido ainda. Mas essa é a lógica dos planos de saúde. Essa questão do gestor é importante trazer, porque isso não é só na saúde mental, isso é amplo, na verdade. É verdade. Quando a gente fala de tratamentos quimioterápicos, extremamente também... Meus queridos, a gente precisa acabar. Vocês vão ter que... Summarize. Vamos. Queria agradecer a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Maravilhoso, meninos. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Maravilhoso. Todos, aos dois convidados, a todas as pessoas que ficaram até agora, são 20. Nossa, podemos ficar mais. Maravilhoso. Muito ficava bom. Também. Muito trazer. Muito obrigada. Esses dois de novo, eles são obrigados a voltar. Maravilhoso. Vamos chamar de novo, segundo semestre. Não, Tereza, podia vir um mês o outro. Não, depois de tanta desesperança, eu fico muito feliz de ouvir os dois, juro. Não, é muito bom. Mundo, né? Realmente. Dá um sopro de Beijo, alegria. Obrigada. Obrigada, Tereza. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Parabéns, Felipe. Parabéns, Bruno. Boa noite.